Olá, boa noite. Estamos aqui no nosso podcast, Hora de Agir. Mais uma oportunidade que Deus nos deu. E, graças a Deus, hoje, depois de muita conversa, o nosso amigo Rocco atendeu o nosso Claro, convite. com muito prazer. Obrigado pela oportunidade de estar com você Uma honra estar hoje. aqui. Deus te abençoe. Amém, você também. E sabemos que a nossa conversa será muito longa. Então, já, antes de passar para você esta bola, eu quero apresentar a imobiliária Campos Imóveis, uma imobiliária que Deus nos deu há 9 anos. Temos aqui imóveis para locação, para venda, chácaras, fazenda, aquilo que você procura. Entre em contato com a imobiliária Campos Imóveis. O telefone fixo é o 2715 9070 ou 2715 9080 e também o celular que é o 94258 0755. O nosso e-mail é contato@camposimóveisitu.com.br. Sempre pronto para lhe atender. E também não poderia deixar de falar do Cantinho Caseiro. Cantinho Caseiro é um local ao qual amanhã, por sinal, está agendado até um almoço lá com um amigo que está vindo de Serquilho. Boa. O nosso amigo Sérgio estará conosco amanhã. Vim de Serquilho para nós comermos uma feijoada também. Um outro amigo que está vindo de Itupeva também para comer essa feijoada. Os caras estão ansiosos para comer essa feijoada. Eu sou suspeito em falar, pois Cantinho Caseiro é ali no Jardim das Rosas, uma comida muito boa, caseira. Imagino. Não é aquela caseira que come no restaurante e morre em casa, não. Não, caseira mesmo. É caseira mesmo. O Eric é cliente, né? O Eric é cliente, o Will é cliente. O Will bate cartão lá. Ah, é? Mas tem que que segurar. Deus abençoe vocês e esperamos vocês também no Cantinho Caseiro, Campos Imóveis. Que Deus abençoe a vida de cada um. Bom, Rocco, eu gostaria de ouvir você agora falar um pouquinho. Quem é o Rocco? Por que Rocco? Então, Rocco é meu sobrenome, né? Família Italiani, né? Va bene. Va bene. Pessoal, não sei, nem todo mundo conhece, mas alguns conhecem, né? Porque é famosa Rocco, a editora Rocco, lá do Harry Potter e tal. É da família. É da família, né? São primos. Tá. E tem bastante, né? Rocco tem muito, né? Na Itália tem muito, Sim, aqui, tem enfim. bastante. Então é o sobrenome do meu papai, que não está mais entre nós, infelizmente, né? E, assim, o Rocco eu sempre digo o seguinte, cara, se eu pudesse me... É difícil de falar de nós mesmos, Fazer né? uma autobiografia, uma autodescrição? Eu diria que é resiliência, sabe? Eu passei por muita coisa difícil na vida, não foi fácil, principalmente nos últimos 15 anos aí. Então acho que a resistência seria mais do que resiliência, enfim. Que seria algo que me retrate melhor, né? E bom humor, cara, porque eu acho que a vida é muito pesada e se você não tiver bom humor, a coisa fica muito difícil, né? Então, Principalmente para nós que lidamos com o público, lidamos com pessoas, exatamente. cada um com a sua dificuldade, Sim. cada um com a sua diferença ou indiferença, Sim, né? Porque na sim. verdade é exatamente isso Claro. que a gente vê lá fora. Pessoas que você olha ele no estereótipo, você fala, poxa vida, essa pessoa aparentemente está tão bem. Você não sabe como está o coração, como está a vida, como está a família. E aí a gente acaba se deparando na condição de falar, bom, eu preciso ser melhor. Fazer o meu melhor. Sim. Ainda mais nessa época de tanta depressão, né, Cláudio? Tanta depressão. Eu tenho visto casos assim de pessoas que você olha assim e fala, nossa, que cara legal, não sei o que, pra cima, e o cara tá destruído por dentro, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem casos e é muito sério, as pessoas têm que levar isso muito a sério. Por isso que eu falei até pra você que é uma honra estar aqui, porque o trabalho que você desenvolve e o tema eu acho de extrema importância, é muito pouco falado, e é bom ter pessoas como você apoiando essa causa toda que é tão importante. Eu passei já por muitas dificuldades por conta disso, do que a gente vai falar mais pra frente, mas que legal, que Deus te abençoe nessa caminhada, Obrigado. porque é importantíssimo. Eu não te conhecia quando eu comecei aqui no podcast também. Sempre falava pro Eric, pô, eu gosto do Viana, eu gosto do tema e a forma que ele aborda. Eu tinha assistido os vídeos aqui do podcast. Falei, quero conhecer ele e deu certo de eu te ver aqui na casa, né? Então, a gente faz a mesma casa aqui o podcast. Então, assim, é muito importante, porque tem muita gente precisando, tem gente que nem sabe, né? Condições que passam, não tem noção.
Pra você ter uma ideia, a minha condição eu fui descobrir com 45 anos. Você imagina a sequência de besteira que eu fiz antes disso. Né? Quando você é diagnosticado, qualquer diagnóstico, você se vê de uma maneira. E após o conhecimento do autismo, após o conhecimento de todas essas conformidades que a gente começa a conhecer, e há pessoas que você começa a perguntar, mas por quê? Como foi a sua infância? Como tem sido para você hoje, depois de uma certa idade, descobrir o autismo, descobrir um TDAH, descobrir... E as pessoas falam, até no então eu não me conhecia. A partir do momento que eu descobri, eu passei a me conhecer. Aí eu entro numa condição que eu sempre falo, quantas pessoas vieram a morrer devido não se conhecer? Que levaram à morte, levaram muitas das vezes a uma condição da pessoa falar, escuta, eu sou diferente de todo mundo. Eu sou diferente. Se eu sou diferente, o que eu vou fazer num mundo em que eu sou diferente? Alguns dias atrás eu entrevistei uma jovem aqui de 13 anos, que na escola onde ela estuda, ela precisou se manifestar de uma forma muito diferente. Quando ela começou a ver a diferença que ela tinha das demais crianças, porque quando ela era chamada para ir para fazer qualquer atividade, ela falava, não quero, ela se retraía. E nessa coisa que ela se retraía, as pessoas falavam, pô, vamos lá, você... E muitas das vezes ela até tentava ir, mas ela não se achava onde ela estava. É exatamente o tema que nós vamos falar já, das condições de igreja, das condições em que... Quantas igrejas, eu até estava estudando antes de vir para cá, vendo algumas coisas, de alguns teólogos, de algumas pessoas falando do autismo dentro da igreja. E alguns livros que eu não concordo muito, mas existem livros que nos trazem alguns temas que são para o meio evangélico, para o meio do cristianismo, para o meio das pessoas, independente sendo cristianismo ou sendo, seja lá qual seja a sua seita, as pessoas acabam sendo travadas. Sim. Porque elas são discriminadas em qualquer situação. Mas você é ituano? Eu digo que eu sou ituano, eu não sou de nascença, que eu nasci em São Paulo, capital. Sou da Zona Norte de São Paulo. Não vai falar que você é da freguesia do... Sou de Santana. Santana. Tá. Mais um perto da então você tá dele também? Pô, sou da freguesia. Tá aí, estamos em casa. E aí Zona Norte. Minha mãe veio pra cá há muitos anos. Minha mãe eu considero ela ituana, porque ela ficou 40 anos aqui, né? E eu convivi todo esse tempo, que eu falo, eu brinco sempre que eu sou o cara que eu lembro do Supertuba, do Comerciários, do Ituano, viu, turminha de Itu? Vocês não sabem, Eric, vocês não sabem nada. Não sabem o que é Ituano. Vocês não sabem que era Comerciais, rapaz. Eu escuto falar muito dessa história de Ituano, de Comerciais. Isso, exatamente. Não peguei isso daí porque... Eu pegava porque eu vinha ver minha mãe. Né? Minha mãe era separada. Era duas elites, né? Classe A e classe B. Exatamente. Eu, como naquela época tá difícil também, então eu ia mais no Comerciais. Ituano é quando sobrava um cascalho, aí a gente ia pro Ituano. Fazia vaquinha aí. O meu parceiro, que eu sempre falo, o Gudum, que ele é um abraço pra ele, sempre falo que ele ia sempre pro Ituano, porque ele é dono de metade de Itu, então pra ele era fácil. Era fácil de... Mas pra gente, a gente não, é muito difícil, né? A gente tinha um pouco de dificuldade. Mas era uma cidade, eu falo, Itu, quem vê Itu hoje e presenciou Itu, e não é muito tempo atrás, tá? Mas é uma decadência assim absurda, a gente tá muito preocupado, é muito necessário mudança. A cidade precisa urgente de mudança. Tenho falado isso em todos os cantos. Nós fomos outro dia, a gente acabou nosso podcast lá, que logo o Cláudio vai estar nos visitando lá. Logo estamos aí trocando ideia. Foi eu, Eric, né? A gente acabou aqui um podcast, fomos comer um lanche e eu tava comentando justamente com o Eric, com o Gudum, tava falando assim, olha, ele tá morto. Tava ali no rancho. Você parava de falar assim, tava silêncio. Parecia que a cidade... Você ouvia as moscas. Toque de recolher, sabe? Parece toque de recolher. É muito triste ver Itu assim, e não pode continuar assim, a gente tem que lutar contra isso. Tem que ter sangue novo, sangue jovem chegando aí, espero. Vamos ter eleição agora esse ano. Sim. Espero que o pessoal escolha direito, né? Que o povo abra os olhos, porque tem muita mentira rolando. Então... em relação a isso, quando eu cheguei em Itu em 2014, e tive muita dificuldade de abertura. Até porque que o ituano, que por sinal agora está fazendo 10 anos, fez 10 anos agora, o ituano eu tive a dificuldade muito grande até para alugar imóvel. Eu tinha imóvel em São Paulo, tudo, mas eu vim para cá
para ser motorista de ônibus. Uhum. Eu fui motorista de ônibus durante 1 ano aqui na Aviação Itu. Ah, E a dificuldade de alugar imóvel. Bati numa... Não, você não pode, porque você é de qual família? isso. Qual que é a sua família? Viana? É. Não é ituano. Não é ituano, então... Aí eu tive que pegar um amigo meu que mora lá no Eldorado, que eu vim... Pra você ter ideia, eu conheço Itu desde 78. Uhum. Desde 78 eu conheço Itu. Eu vim nesse sítio do amigo meu no Eldorado quando ele comprou. E eu sempre frequentei Itu. Uhum. Frequentava, nas algumas épocas vinha. E quando eu cheguei, essa resistência teve. E uma das coisas que eu encontro hoje, se você olhar hoje na política ituana, os que mais decepcionaram foram os de raiz. Desculpa até em dizer isso. É. Foram os de raiz. Foram as pessoas que diziam amar Itu. Quem ama, Cuida. cuida. Mas será que existia um amor com a cidade de Itu? Se não cuidou? Eu acho que muito desses tem amor ao bolso, Ao bolso, não à cidade. ao seu interesse. É. E nisso, em todas essas circunstâncias, em 2015, Deus me deu a oportunidade, comprei a imobiliária Campos Imóveis, que citei. Em seguida, Deus continuou abençoando, tinha um sócio, comprei a parte do sócio. Hoje eu trabalho sozinho, não tenho sociedade com ninguém. E administro alguns imóveis dentro da cidade. E alguns empresários da cidade falaram, escuta, como que você veio e como que você saiu do nada assim e está conseguindo fazer tudo isso? Falei, em primeiro lugar, Deus. Sem dúvida. Em segundo lugar, força de vontade. E eu me considero hoje, na cidade de Itu, um vencedor. Porque saí de onde eu saí, da favela de Brasilândia. Minha infância toda foi dentro da favela. Meu primeiro tênis para me comprar foi um quichute que eu comprei catando lixo no rio. Catando porque os meus pais, muito pobres, nunca tiveram condições de me dar nada. Primeira bicicleta Caloi de 2 garfos comprei catando, trabalhando na feira, carregando o carrinho de feira para conseguir ter o sustento, para mim conseguir. A minha festa de 15 anos eu fiz com o meu salário, com o dinheiro que eu trabalhei numa empresa em São Paulo. Com 14 anos eu entrei, com 15 eu eu entrei como auxiliar de produção, já trabalhava na produção, que eu não sei como você tem auxiliar de ajudante, né? Sim. Mas eu era auxiliar de ajudante. Ou seja, e aí, com 17 anos, eu já era inspetor de qualidade. Com 18 para 19 anos, eu acabei no Exército, para a Aeronáutica. Fiquei lá 3 meses na Aeronáutica, época de 90. E, por sinal, em 90, quem foi eleito pelo partido hoje chamado Agir, que era o antigo PTC, foi Fernando Collor de Mello. Não sei se você sabe disso. Não sabia. Ele foi eleito em 90 pelo PTC, que era o antigo e hoje é o partido Agir. Uhum. Por isso que as pessoas falam, mas esse partido aí ninguém conhece. Falei, se vocês conhecerem um pouco de história, buscarem história, vocês vão ver que o partido existe há mais de 35 anos. O presidente Daniel Torino, que por sinal hoje tive a honra de me ligar para a gente trocar uma ideia referente a algumas coisas. Uhum. Então isso é muito bom para a nossa vida. Então, de onde eu saí para onde eu estou, eu glorifico a Deus, que eu sei que Ele tem muito mais para me dar. Entendeu? O problema é que você entregou a idade. A hora que você falou que chute. Você não lembra. Eu acho que você nem sabe o que é que chute, né? Você é jovem. Não, tenho 5 pontos. Vou fazer 5.3 agora. Então, eu também. Também, então? Também. Olha, também de 7.1? 7.1, 7.1. É só o ano, hein, gente? 7.1 é só o ano. Não é conversa, não. Então, em todos isso, Rocco, por isso que eu falo para você que muitas coisas aconteceram e agora nessa safra, principalmente agora nesse pleito eleitoral que nós teremos, tá vindo muita gente nova. Tá, que bom. E pessoas novas que não conhecem, teoricamente, a política suja que tu está se transformando. Essas mentiras, essas fake news que as pessoas colocam e você é obrigado a falar, peraí, é mentira. Não sei se eu te falei, eu me formei em Direito no final do ano, não tirei o OAB ainda, exatamente devido à correria política. Mas assim que acabar as eleições, quem permita o Senhor, dia 6 de outubro, encerrando as eleições, a gente consiga aí começar a pensar na OAB. Mas eu não vim falar de mim.
Eu vim falar de você. Sim, mas Eu vim, é que nós dois faz podcast, então é normal, um acaba entrevistando o outro, né? Só que eu vim falar de você, eu eu já vim falar tava de mim. entrevistando o Cláudio, você percebeu, né? E eu vim falar de você exatamente do autismo Uhum. dentro da igreja e na maioridade. As pessoas confundem muitas das vezes que o autista é só a criança. Só tem criança autista, não existe mais que não seja adultos autistas. E nos últimos anos, principalmente depois que você começa a acompanhar, você começa a ver o teor de tudo isso e quanta gente acaba se perdendo em meio ao caminho. Quando eu digo se perdendo, é em meio a uma sociedade que não consegue olhar para uma pessoa diferente. Digo diferente da forma de ação, mas não diferente do estereótipo, porque fisionalmente todos os autistas são iguais. Sim. Quando eu digo iguais, não existe diferenças na fisionomia. Mas você tem alguma conformidade? Então, eu sou, assim, ainda não tenho um diagnóstico fechado, né? Existe uma desconfiança de TDAH com superdotação. Tá. Aí, assim, a minha história é engraçada, porque quando me falaram de superdotação, eu dei risada, né? Eu? Né? Tipo, mas aí, quando você começa a voltar atrás, relembrar algumas coisas, eu sempre fui péssimo na escola. O garoto era péssimo, assim. Péssimo, assim, matemática, exatas. Sim. E humanas, até na parte de humanas eu ia muito bem. Mas exatas eu tinha muita dificuldade. Tinha dificuldade. Só que eu tinha um ponto. Eu fui ver isso só depois, né? Mais velho. Eu tinha muita facilidade na parte artística. Então eu aprendi a tocar bateria. Desenvolvia um outro lado bom. Eu consegui tocar bateria, guitarra, baixo, cantar, dançava. Você tem uma ideia? Agora você vai rir, porque é inacreditável olhar pra mim e eu contar isso. O Eric tá rindo porque ele já sabe. Não. Você não dançava na ponta do pé, não, né? Não, mas quase. Não, você dançava, não era balé. Não era balé. Ah, tá. Mas então agora. Eu fui cover do Michael Jackson. Com 12 anos. 13 anos. E bom, hein? E bom mesmo? Não, ainda, então dançava na ponta do pé. Dançava na ponta do pé. Fazia, só no trailer. Thriller, Beat It e tal. Me apresentei, a galera amava, assim, teatro, música. Então, eu tinha muita facilidade. E tudo isso eu fazia sem ter escola, nada. Aprendia sozinho. Era um autodidata. Só que até eu nunca pensei nisso. Até que eu encontrei alguns vídeos, tal, falando com profissionais, tal, para entender. E aí se começou a dúvida se era TDAH com alta habilidade, porque as duas podem existir. Sim, pode. Ou só o TDAH, ou só... Provavelmente a alta habilidade é por causa dessas questões que eu te contei. E aí falou, não, as altas habilidades não é só na parte de escola. O cara sabe fazer conta pra caramba. O cara é um gênio. Entendeu? O cara vai descobrir não sei o que em física. Não. Também a parte artística e a parte de comunicação. Por exemplo, a minha vida toda, fora a música, tudo que eu te falei, eu narrei futebol muitos anos. Eu narrei corrida de cavalo, né? Porque eu tenho uma história no turf enorme, tem muitos anos. É diferente da tua história. A minha é o contrário. Eu fui muito rico e perdi tudo. A minha você vira a tua história ao contrário. Meu pai teve muito dinheiro, meu pai tinha uma empresa de aço. Meu pai foi o maior vendedor de aço do Brasil. Assim, de área de metalurgia, ele era muito conhecido. E aí nós montamos uma empresa, né? Ele montou. E aí eu fui estudar, me preparar, tudo. Aí comecei a trabalhar com ele e tal. E aí nós ficamos 20 anos com a empresa. Até que ele adoeceu, teve câncer de próstata. Italiano, não quis saber de... Né? Não quer tratamento. Não vou tomar dedada nem a pau. E aí não tinha jeito. Madeira na época não conhecia ele. Não, e o médico deixa, o sobrenome era longo. Então ele não ia não queria longo nas costas. De jeito nenhum. E aí acabou, ele lutou bastante com a doença, conseguiu se tratar, mas, viu gente, fica aqui uma história de vida, mais uma. Meu pai tratou 8 anos da vida dele, o câncer. Particular. Quando nós quebramos de vez, querido, obrigado. Quando a gente quebrou de vez, aí ele foi pro SUS. Em 1 ano ele foi embora. Ele definhou. Porque existe diferença de medicamento. Pelo menos naquela época. Não posso falar hoje. Não sei. Mas naquela época foi assim. Eu vi meu pai definhar. Então, voltando, né? E aí você começa a ver, quando você começa a entender que você não é neurotípico, você é um neurodivergente, você entende isso. Você foi um negócio que, na verdade, quem me abriu os olhos foi minha esposa. Beijo, meu amor. Se não mandar beijo, eu não entro em casa. Vai. Beijo, amor. Minha filhona também tá assistindo.
as filhonas, né? Que eu tenho duas. Uma de 30 já, né? É? Então, assim, na hora que eu notei isso, eu falei, cara, será? Primeiro eu relutei. Isso faz quanto tempo? Então, eu tinha 45, eu tô com 53 há pouco tempo, né? Sim. Não dá nem 10 anos, né? Sim. Há muito pouco tempo. E assim, Cláudio, quando você olha as decisões erradas que você tomou, porque você é ansioso, porque você tem hiperfoco, e às vezes você hiperfoca em coisa que não interessa, que você já está hiperfocando, que você tem as coisas que as altas habilidades te acompanham também, por isso que ainda existe um. Cara, e assim, eu acabei, por conta disso, me introduzindo nesse assunto, Sim, né? sim. Eu Conhecendo vi que você tem bastante pessoas. coisa. E aí eu tenho um canal que é o Senhor Choraroco eu e minha esposa, a gente fala praticamente bastante disso relacionado à religião, que é onde a gente vai entrar. E assim, eu comecei a entender, falei, bom, peraí, agora eu preciso me conhecer. E aí conheci pessoas do espectro autista, conheci pessoas do TDAH, e fui conversando, fui tirando informações, vendo que essas pessoas sofriam porque não tem informação, pouquíssima. Por isso que eu disse que o teu podcast Falta demais. é excelente. Cara, assim, eu tenho certeza que daqui você vai influenciar um monte de coisa. Quando eu trabalhei no Ituano, trabalhei lá 4 anos, eu não tinha essa consciência. Mas eu tava conversando outro dia com o pessoal aqui, e que eu vou trazer essa ideia para você, inclusive. E o Ituano precisa ter dentro do estádio um espaço para autista. Sim, como tem o Morumbi. Isso é um projeto. Naquela época eu não entendia isso, senão eu teria pleiteado na hora lá. Isso é projeto. Porque precisa. E vagas para autismo, espaço direcionado para autismo. Exatamente. Porque hoje, o Cláudio, assim, o autismo ainda, graças a Deus, ele tá um pouquinho acima. Porque o TDAH, cara, você vai no mercado, porque não tem lei. Tem um pessoal brigando aí que eu vejo na internet. Tô indo pra Brasília, um pessoal mais influente, tá conseguindo. Tem bastante pessoas. Tomara que consigam. Mas tem essa divergência, ela precisa de lei, ela precisa ser protegida. Você tem pessoas com altas habilidades, como eu falei, né? Eu acho que, por exemplo, minha filha tá nesse quadro de alta habilidade, porque ela tem um QI altíssimo, ela vai muito bem na escola dela, é de escola. Já foi para diagnóstico? Então, a gente fez um teste, deu QI altíssimo, só que assim, é tudo muito... Quando você não tem grana, é complicado, gente. Você não tem suporte. É esse tema, Rocco, que eu, até na terça-feira, no evento em São Paulo, partido, nós falávamos, inclusive falei com algumas pessoas, falei com alguns deputados, discutimos exatamente isso, porque a dificuldade hoje de diagnosticar é muito grande. Faltam os profissionais? Falta. Mas falta um pouco de força de vontade da sociedade. Quando digo sociedade, em modo geral. Porque o poder público ele poderia muito bem, falando da cidade de Itu, poderia muito bem trabalhar melhor essa condição. Eu estou lutando para me conseguir saber quantas pessoas nós temos na cidade de Itu. E esse número eles têm aí. Mas falta transparência. Por que eu não posso falar para você quantos números tem? Porque senão eu vou ter que trabalhar. Senão eu vou ter que mostrar o que vai ter que fazer. Por que eu não vou falar não? É igual você falar. Você descobriu as suas altas habilidades há mais ou menos quase 10 anos, mas falta um laudo. Como que você vai ser diagnosticado de algo que você não teve um laudo ainda? Sim. Agora, quantas pessoas estão na mesma condição que você? Não, e o ponto, Cláudio, é que elas não têm acesso, porque assim, minha esposa, eu falo, me salvou, né? Ela sacou. Se ela não tivesse trocado ideia com você e te acompanhado. Cara, ou se é TDAH, ou por causa dos meus comportamentos em casa. Né? Eu esquecia muitas coisas, assim, sabe? Não é esquecimento de. Assim, a memória eu tenho ótima, mas tipo, eu tô aqui, se eu ficar batendo um papo com você, que se eu não prestar atenção que o celular tá aqui, ele vai ficar aqui. Eu vou esquecer. Então, esses tipos de coisa que as pessoas vão estar assistindo a gente, que se identificarem com o que eu tô falando, procurar é difícil, como você falou, não tem suporte. Suporte público é fraquíssimo. E tem muita gente, Cláudio, que não sabe que tem. E aí, casamentos são destruídos por isso. Porque o cônjuge não sabe. Não sabe mas entender, esse cara é doido desse jeito? Agitado e tal. Eu tô aqui, a galera me vê no podcast, mas o meu pezinho fica assim, ó. Eu tenho hiperatividade pra caramba. Minha mente, ó, a milhão.
Entendeu? Pra dormir, só Deus sabe. Só para você ter ideia, terça-feira nós nomeamos como projeto a Nilceia. Nilceia, ela é hoje, pelo Partido Agir, a responsável pela inclusão na cidade de Itu pelo partido. Na terça-feira nós nomeamos ela, eu a indiquei para receber, inclusive era por Herculano ter ido, para ele receber um diploma de amigo do Agir. Esse amigo do Agir, por quê? Porque o Partido Agir, ele carrega o slogan do autismo. Uhum. Por quê? Porque precisa fazer alguma coisa. E essa atividade, esse setor, ele é interligado ao governo. Por quê? Porque depende totalmente das ordens do prefeito. Coisa que hoje na cidade não tem. Nós vimos agora esse mês, que é o mês que se comemora do autismo mundialmente no Brasil, que fizeram vários movimentos aí. Uhum. Fizeram várias coisas. Mas por que fizeram? Porque alguém começou a se movimentar, a tratar e a procurar fazer alguma coisa. Não estou falando que sou o melhor do mundo, não é isso. Mas nós temos que sair da nossa zona de conforto e mostrar para uma sociedade que nós precisamos dar as mãos. Você tem a sua suspeita. Quantos outros mais têm suspeita Vários. e falta de diagnóstico? Centenas de milhares. Então a Nilceia, que foi essa pessoa que nós nomeamos, ela irá começar a fazer esse trabalho. Para quê? Para fazer algumas rodas de conversa, para começar a entender melhor a situação de cada um. Porque o que as pessoas precisam hoje é ser ouvidas. As pessoas precisam ser ouvidas, precisam bater um papo. Você estava falando de outras habilidades. Há 15 dias atrás, nós entrevistamos a Marília aqui, e a Marília foi, quando ela descobriu que ela falou que ela era diferente, Uhum. a mãe dela tinha um violão lá parado, e ela falou, mãe, mãe, eu queria tocar. Mas como? Quero tocar. Foi lá, comprou as cordas, colocou, começou a tocar violão. A mãe falou, mas você tá tocando coisas que você nunca foi... Não, tô tocando. Olha só. Aí se inscreveu num show em Salto, ganhou em primeiro lugar. Que maravilha. 6 meses. Tá vendo? E ela disse, inclusive tá gravado, depois se você quiser dar uma olhada, Uhum. e ela falava, o meu problema hoje é que ela tem as suas dificuldades, é igual você falou. As pessoas que têm autohabilidades, não significa que em tudo ela tem o QI altíssimo. Pelo contrário. Pelo contrário, é verdade. Tem situações que ela tem o QI defasado. Exatamente. Porque é justamente por você ter mais facilidade de um lado. De um lado, você deixa a desejar do outro. Mas como que você trabalha isso no adulto? Primeiro ele precisa absorver que ele tem. Primeiro tem que absorver que ele tem. Porque você sabe que existe preconceito ainda. Por exemplo, TDAH, até pouco tempo, não é muito não. Era um fantasma e tipo assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Sou candidato. Presidente do Brasil. Ó, dizer que gordinho é bom pra política, hein? Só isso. Tem bastante vai lugar pra apanhar. Mas sou candidato, você imagina, eu tô candidato. Aí eu falo na TV que eu sou TDAH. Hoje tudo bem, ainda tem um... Sim. Mas alguns anos atrás. Cara, esse cara é louco. Você acha? Como que esse cara não vai esquecer de acordar. Vai. Entendeu? Então tinha um preconceito que é absurdo, porque é uma condição, não é uma doença. É uma condição, o seu cérebro é formado de uma forma diferente. A gente fala muito isso. E aí entra no ponto que eu acho central e que eu queria também bater muito, porque eu tenho certeza que a gente vai trocar muita ideia ainda disso. Sim, sim. Mas espero mesmo que essa galera que entre possa olhar para esse... gente, é muito sofrido. Se você não tem um auxílio, sofre demais. Só quem vive isso... eu perdi praticamente tudo na minha vida por conta que eu não sabia, eu nem sabia que isso existia. Então, para mim, eu era um loser, eu era um perdedor. E muitas decisões que eu tomei na minha vida foram por conta disso. E depois que eu entendi, que eu comecei a me policiar, a estudar, porque se eu depender do governo eu tô morto, então eu fui atrás, fui estudar, fui pegar vídeos,
como o seu podcast, eu ouvi gente falando, entendeu? Uhum. Eu comecei a melhorar de vida, comecei a deixar de errar naquela parte que eu sou o pior, Sim, sim, né? Aí eu sim. consegui. Parar de se culpar. E parar de se culpar. Parar Você, de se culpar. não. Você não é nada. Você só pensa, seu cérebro é diferente. É só isso, mais nada. A formação dele, como ele trabalha, é diferente do neurotípico. E a gente bate muito nisso, Cláudio. E aí o problema é quando isso entra na igreja. Hum. E aí o problema, e eu falo muito isso no canal lá nosso, nossa, como eu falei isso, e ninguém fala, Cláudio. Eu tive uma alegria, não vou lembrar agora, gente, mas quem quiser pode aí, estiver assistindo, quiser ir lá no nosso canal, é o vídeo. Eu preciso lembrar qual é o vídeo. Ai, tá vendo? É dureza pra lembrar, É. mas também é muito, né? O que, a pessoa, putz, eu fiquei assim, ela é uma pessoa neurodivergente, e ela falou assim, Rocco, ela mandou no chat. Ele foi incrível, Cláudio. Eu ia me matar. Eu ia me matar. Meu notebook estava aberto, o YouTube notificou seu vídeo pra mim, eu vi lá. Cristão, TDAH. Sou TDAH, sou cristão e TDAH, e agora? Comecei a te assistir. E mudou a vida dela. Ela deixou de. Não! Isso é uma obra. Primeiro, que é uma obra de Deus. Sim. Segundo, que as pessoas precisam saber o que está acontecendo dentro das igrejas. Porque o cara, gente, que fuma, que bebe, às vezes não é que ele é um safado sem vergonha, é pecador. Isso todos nós somos pecadores, tá? Safado sem vergonha é opção. É. Mas pecador, todos nós somos. Sim. Carecemos da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você pega uma pessoa que tem uma ansiedade nível hard, porque só quem tem sabe. Uma hiperatividade absurda, que a única coisa que acalma ela é um cigarrinho. A única coisa que acalma ela... Sabe o que a igreja faz? Que não sabe, ou até então não sabia, porque hoje a gente tá falando bastante disso. Sim. Ah, isso é pecado. Tira do ministério. Ó, você não vai tocar. Você faz justamente o que você não devia com a pessoa. Você joga ela no chão. Fala, você tem que apoiar. E eu bato muito nisso. Coisas que, agora tudo é TDAH, agora tudo é autismo. Tudo. Gente, eu tive uma experiência, vou guardar, obviamente, a identidade, mas eu tive a experiência de uma pessoa que estava comigo. Eu fui numa igreja dessas mais modernas que tem por aí hoje, que o pessoal chama de parede preta, né? E aí começou o culto e tem luz, aquela coisa. A pessoa saiu da igreja chorando porque tinha hipersensibilidade. Então você precisa ter um culto para essas pessoas. Diferenciado. Um dia da alegria, você bota um nome bacana, apoio. Ó, gente, vai pregar, não fica 2 horas falando 1h30. TDAH não aguenta. 15 minutos ele já tá querendo. Ele já tá assim, ó. A minha professora falava pro meu pai, você vê, eu não sabia. A pessoa fala, nossa, ele é inteligente. Mas a gente entra na classe e ele tá assim, ó. Viajando na maionese. Eu tava viajando, Claudio. Tava pensando no Star Trek, na nebulosa não sei o que. Eu gostava do negócio de espaço, do universo. Não, eu gostava de carro. Aí ficava pensando no motor. Na época era o Escort XR3. Olha como eu sou velho. Aí eu olhava o motor CHT. Depois eu te falo do CR3 quando eu comprei um. Aí eu conversível. Então, não sei que ano, né? Se for, eu tô pensando, aí você casou com ele, né? Aí eu olhava e tal. Cara, essas pessoas são diferentes. Então você não pode ter dentro da igreja a mesma tratativa. Não. E nem ser um babaca de chamar, isso daí você tá usando isso de escudo, você tá usando isso, né? Deus, você tem que ter fé. E o tal do você não tem fé, falta de fé. Gente, que é isso? É brabo esse assunto, né? É brabo. É bem complexo, principalmente que uma das coisas, por sinal, eu até conversando com uma pré-candidata semana passada, eu disse para ela, falei, olha, temos um projeto muito bom para sua igreja. Mas como assim? No autismo? Eu falei, sim. Sua igreja tem? Não, mas é que... Eu falei, então, reúne com o seu pastor, reúne com os seus líderes lá, a gente vai lá falar, eu vou lá mostrar para ela que muitas pessoas, às vezes, a igreja está perdendo pela falta de conhecimento. Tem um pastor, amigo meu em São Paulo, pastor Edmilson Ribeiro, que é meu primo, só para você ter ideia, Rocco, eu cresci na igreja pentecostal, depois eu fui para a Assembleia de Deus, alguns anos, Assembleia de Deus,
Minha mãe foi da Assembleia. Fui da Igreja Batista, Minha mãe também. tem uma boa. Uhum. Mas hoje as igrejas em si, as tradicionais, elas não têm essa percepção ainda do tratamento do autismo. Não tem. As demais igrejas, tem uma igreja aqui em Itu, por sinal, que ela já começou a fazer um trabalho, mas falta ainda muita coisa, porque as pessoas estão pensando hoje só no seu bel prazer. Ela não está pensando no bel prazer de uma mãe atípica. Sabe o que é uma mãe atípica? Deixar o seu filho numa escolinha, numa aula lá, em que uma tia não tem um conhecimento do autismo, não tem não, essa criança é terrível. Olha o nome que você dá para a criança. A sua criança é terrível. A sua criança é insuportável. Sabendo que essa criança é uma criança autista. E aí você olha e fala, poxa, mas eu vim para assistir um culto, em vez de sair daqui abençoado, sair daqui amaldiçoado, porque você está falando que a minha criança é terrível. Nossa, que absurdo isso, né? E um dos projetos, esse projeto inclusive em Guarulhos, Uhum. a nossa querida amada Vivi Macedo, hoje ela é a assessora direta do Jorginho Mota, que é o primeiro parlamentar autista do Brasil, que é o vereador de Guarulhos. Esses projetos, eles fazem essa inclusão dentro da igreja. Lá, eles fazem, inclusive, eles estavam a semana passada aqui em Barueri, falando sobre isso, falando sobre autismo dentro da igreja, e exatamente da percepção que nós temos que ter. Sim. Quando você vê uma criança que ela não fica, porque ela para, que é 2, 3 anos, que ela não fica quieta, peraí, qual que é o nosso papel do líder? Isso, líder em qualquer lugar, sendo ela em qualquer religião que seja, é você conduzir essa pessoa para alguém que consiga auxiliá-la de alguma maneira. Igual você está falando, Cláudio, estou 10 anos e não... Mas espera aí, o que está faltando? Uma sociedade se unir e falar, Rocô, o problema é esse. Vamos tentar pegar alguém de uma sociedade para tentar saber quais são as formas para te dar um diagnóstico. E sabe o que é legal? A nossa galera, tanto vocês que cuidam de preocuparem com isso. Eu já percebi isso. A galera que tá nesse meio. Eu tava falando isso hoje. Que aí eu tava falando isso no mercado, uma pessoa que tava perguntando, conversando de política. Eu falei, sabe o que a gente precisa parar? É de blá blá blá. Fazer. É executar. Você, eleitor, para de olhar. O cara fala bonito. Olha como ele é. Nossa, blá, 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 blá. Não, mano. Ele não xinga, ele não fala Não fala nada, nada. fala palavras bem colocadas. O típico candidato do. Eu sou da área de marketing, tá? Há muitos anos. Trabalhei É o marqueteiro. O cara é produtor, eu chamo ele de plástico. É gente de plástico. Eu vou dar um exemplo de um cara que não é de plástico, político. Aqui indiferente de. Tô só dando um exemplo. Uhum. O Ciro Gomes. Sim. O Ciro Gomes é um cara fora da curva. Ele não é aquele cara de plástico. Engessado. Engessado, fala. Cheio de ética. Então a gente tem que parar com ele. Tem um aqui que, né, a gente se danou, enfim. Que é de plástico. Sim. Fala. Tal, mas quando é pra tirar essa caneca daqui por aqui, que aí você precisa do quê? Da parte executiva. De ser um cara. E isso o futebol me ensinou quando eu trabalhei no futebol. Os 4 anos que eu trabalhei no futebol. Porque lá não é bababá, você tem que fazer. Ou joga, ou faz. Acabou, entendeu? Vai ter jogo e assim, ó, tem. A luz tem que acender, 10 mil pessoas no estádio. Acabou. Entendeu? Então, assim, corre atrás, filho. Tem que fazer a coisa acontecer. E o que eu poderia falar e que eu espero dessa nossa geração, e eu acredito muito nessa nova geração que tá chegando, é que é muita gente que você vê que que nem minha mãe falava, coça o olho com o garfo. Né? O pessoal coça o olho com o garfo. E é gente que tá preparada. Mas não só no bate-papo. Então analisa muito bem. A gente teve aí possível nesses anos nossos de democracia que a gente não tem aprendido alguma coisa. Né? Sempre falo para as pessoas, falo sempre. Inclusive eu tenho alguns questionários que algumas pessoas que mais próximas, que desde o início que eu disse que eu estaria sendo pré-candidato a vereador em 2024, isso foi o ano passado ainda, hein? Eu mandei um questionário para a pessoa, falei, escuta, deixa esse questionário para mim. E uma das perguntas do questionário era, você se lembra em quem você votou na última eleição? Ponto.
esta pessoa que você votou na última eleição te representa hoje? Esta pessoa que você votou na última eleição, você tem contato com ele hoje? O que eu votei, não tenho contato, não quero ter. E onde eu passo na rua, ele atravessa do outro lado. Ele tem até vergonha. Porque é um líder, diz ser um líder evangélico. Diz ser. Atravessa no outro lado da rua. Ou seja, nós precisamos realmente executarmos aquilo que falamos. Sim. Hoje eu falei com a eleitora, conversei com ela uns 40 minutos, ela falou, mas você vai vir na minha casa, eu vou no seu escritório, ou você vai fazer igual muitos fazem? Fala e não vem. Eu disse para ela, eu vou estar no seu bairro no domingo, se você quiser me passar o endereço, eu vou aí conversar com você e com sua família. Você vem? Vou. Se você me confirmar no sábado, eu vou na sua casa conversar com você e com sua família. Ou seja, aí ela disse, mas você vai vir conversar e depois some? Igual sempre fazem? Eu falo, olha, eu sempre estou no mesmo endereço. Porque a nota de corte, Cláudio, desculpa te cortar, a nota de corte para você votar em alguém não tem que ser eu vou na sua casa. Gente, não é isso. Qual a história? Que bandeira esse candidato está defendendo? O que me chamou a atenção de eu vir querer te conhecer? Eu vi a bandeira que você estava defendendo. Uhum. Não é, o Cláudio cantou uma música no podcast, eu achei, nossa, que voz. Não foi nada disso. Não. Foi a bandeira que você estava defendendo, a forma que o olho mostra que você está preocupado. Precisa fazer alguma coisa. Então, assim, é isso que as pessoas têm que olhar. Gente, para! Candidato ficar dando tapinha nas costas e abraçando, bicho. Todo mundo faz isso. Só que uma fase que. Meu amigo e depois tchau. Então a gente tem que ter aprendido alguma coisa. E tá cheio de bons nomes. O nosso grupo, né? Que eu falo, né? O nosso grupo. Sim, nosso grupo. É muito bom. É muito bom. Tem muita gente qualificada, muito boa. Então basta você estudar. Aprofundar. Você quer conhecer o Cláudio? O Cláudio, vem tomar um café na minha casa porque eu quero entender mais sobre isso. Ok. Mas não é isso que vai ser a nota de corte pra você falar, não. Esse é o cara que eu vou votar. E ó. Poder legislativo é importante. O Cláudio acabou de falar aqui. A gente em Brasília, federal, os caras não lembram quem votou. Aí, gente, vai pagar a taxa de lixo? Não pode reclamar. A culpa é nossa. É o que eu sempre falo. Paga e fica quieto. Você colocou. Dentro de tudo isso, Rocco, o autismo dentro das igrejas, igual nós já comentamos agora, isso não é só na infância. Eu acabei de falar de uma criança, você falou, mas você vai lá, um som alto, e a pessoa acaba não tendo uma condição de ouvir, porque incomoda, a pessoa entra inclusive a forma de se expressar para algumas pessoas precisa ser diferente. E aí a gente olha exatamente nisso, mas Cláudio, você fala só sobre o autismo? Você fala, não. Nós falamos da condição de atendimento em um modo geral. Neurodivergência. Quais são elas? A pessoa com deficiência. A pessoa, por exemplo, vamos falar do Floriano Peixoto, que uma pessoa cadeirante não consegue transitar. Vamos falar da nossa condução. E você para no ponto de ônibus, motoristas que mal sequer sabem ligar um equipamento de escada para colocar um cadeirante. Motoristas que, aí é uma outra coisa, que motoristas que quando ele sai, ele acaba derrubando pessoas idosas. E na verdade, a gente olha que o transporte nosso, infelizmente, é um dos piores da nossa região. E aí eu vou te fazer uma pergunta, quem fiscaliza isso? Tem algumas pessoas dentro que são funcionários da prefeitura, que o relatório é levado para lá, que não dão em nada. E na verdade em São Paulo, eu trabalhei com transporte em São Paulo também, tem uma empresa que fiscaliza, essa empresa ela é ligada à SP-Trans. A SP-Trans não é da prefeitura, apesar de prestar serviço para a prefeitura, mas é um órgão independente. Mas ele presta relatórios que fiscalizam as empresas de ônibus. Aqui nós temos uma só, de ônibus que eu digo de transporte coletivo. Mas aí temos as demais que fazem transportes escolares, que por sinal também
deixam muito a desejar. Exatamente, que eu conheço, tem 3 fiscais. Fica um, às vezes, no Regente, um lá no Pão de Açúcar da Vila Nova e o outro na Pirapitingui. Que, por sinal, da Pirapitingui eu nunca vi na rua, porque a gente anda bastante em muitos lugares e eu nunca vi. E aí você olha, para quem que vai reportar? Um relatório, que por sinal o prefeito atual e os seus copichas sequer fazem alguma coisa, mas dentro disso que nós brasileiros, que nós ituanos, temos que ficar alerta. Vem aí as eleições. Qual é a forma de você se expressar? No voto. E hoje você tem todas as ferramentas que você que nossa geração não teve. Não teve. Ó, aqui, ó. E não teve. Candidato, para você falar errei, é porque você realmente aí às vezes pode acontecer. Infelizmente a alma a gente não consegue ver. Mas hoje você tem condições claras de ver pessoas que estão preocupadas, por exemplo, que nós estamos falando. Por que nós estamos falando da igreja aqui? Porque a igreja é um ponto importante nessa equação. Importante para a sociedade, para todo mundo. Por que nós estamos falando do autismo? Por que nós estamos falando da neurodivergência? Por isso. Cláudio, um TDAH às vezes tem dificuldade de ler uma Bíblia, de ler uma página. Sim. Você tem que ir lá e ler pro cara. Você vai lá tem tanta tecnologia hoje. Ó, nós vamos ter um culto hoje, nós vamos ler a Bíblia para você. Em vez de eu ficar aqui falando, interpretando, né? Vou fazer aqui a minha como é que fala? O cara faz a interpretação. Tal. Eu fui buscar o nome real disso e eu acabei esquecendo. Mas assim, a pessoa vai buscar essa interpretação. E esquece que a pessoa aí você vira pro cara, você não lê a Bíblia. Você entendeu? Hermenêutica, lembrei. Hermenêutica. Vai fazer a sua hermenêutica. Então assim, você não leu a Bíblia? Ô, Cláudio, você não leu a Bíblia? Tem que ler a Bíblia, irmão. Pô, o cara não consegue ler um livro. Livro simples. Ele não vai conseguir ficar parado vendo aquilo. Porque a atenção não vai. Então o que eu tenho que fazer como igreja? Pô, irmãos, quais irmãos? Pega os irmãos líderes. Irmãos, quantos neurodivergentes nós temos na igreja? Vamos saber? Mas, Rocco, como vai fazer sem diagnóstico? Pois é. É exatamente nessa tecla. Agora, a igreja tem psicólogo? Algumas têm. Tem psiquiatra? Não. Psiquiatra não. Não. Mas deveria ter, né? Agora, aí que entra. Não, digo entre os membros. Talvez até tenha. Vamos juntar. Mas cada um fica preocupado com o seu umbigo. Esse é o problema. Ninguém fica preocupado com o outro. O que mais às vezes eu até falo, mas você fica nervoso. Você se expressa exatamente por isso. É fácil eu estar do outro lado da mesa e te interpretar. O Rocco se vire. Exatamente. Ele tá com o problema dele, ele que se vire. É o que eu falo para as pessoas, ninguém quer carregar problema, Rocco. Você quer levar problema para sua casa? E aí eu penso assim que Jesus disse, ame o próximo como a você mesmo. Mas o que é amar o próximo? Amar o próximo é olhar no espelho e falar, não, eu tô me amando. Então, tá próximo, né? Pois é. É isso? É isso, cara. É isso que a sociedade não entendeu ainda. Exatamente. E infelizmente eu vou falar uma coisa aqui que não é politicamente correto, e eu tô, desculpa, português, cagando, e eu vou falar, é por isso que nós temos hoje uma política tão podre, porque ela é reflexo da sociedade. Reflexo da sociedade. É isso, gente. Quando eu tô numa igreja, eu já passei por isso, eu estou numa igreja, sentado, 4 meses indo no culto de quinta e domingo, e por coincidência, a pessoa que está ao meu lado é a mesma nesses 4 meses. E eu não tô falando que eu sou certinho, tá? A culpa é minha também. E você não conhece essa pessoa? Eu não sei o nome dela. Acaba o culto e eu vou embora. Foi isso que Jesus pregou? Gente, foi isso que Cristo nos ensinou. Pelo amor de Deus, gente. Esse é o mínimo que a igreja precisa fazer. É o mínimo. Eu tô falando aqui com você do mínimo. Eu olhar pra alguém... Gente, vamos juntar... Tem um psicólogo aí? Tem um psiquiatra? Eu sei que é seu trabalho, irmão. Eu sei que você ganha o seu ganha-pão. A gente precisa ver aqui as pessoas que são neurodivergentes pra gente pegar... A gente saber. E a gente poder ajudar a ler a Bíblia, a gente poder... O autista, colocar ele no lugar certinho pra ele não ter, né? Aqueles que têm mais hipersensibilidade, os que têm menos sensibilidade. Enfim, fazer todo um... né? Um aparato. E aí entender, enxergar o outro, Cláudio. A gente precisa enxergar o outro, é o que você estava falando. Se você continuar olhando no espelho, meu amigo,
Você tá seguindo qualquer coisa, menos Cristo. Desculpa. Mas o que acontece hoje é exatamente isso. E às vezes a gente conversa com algumas pessoas, fala, mas você está querendo o impossível. Você acredita que as pessoas falam isso? É utopia. Você é Ah, louco, você isso é utopia. está fugindo, você está Ué, isso é querendo. Bíblia. Então, mas sabe o que acontece? Se nós não tentarmos mudarmos o cenário que existe hoje, pouco eu tô com 52 anos, logo logo tô com 60, tô com 70 anos. E meus netos? E os meus filhos? Sim, E os meus bisnetos que virão? Que mundos que eles vão viver? sim. Que mundo que você vai querer para suas filhas? Exatamente. Se nós não pensarmos num futuro próximo e tentarmos mudar aquilo que está, pelo menos você não consegue mudar o mundo, mas mude quem está perto de você, mude quem está do seu lado, ajude quem está do seu lado. Ah, mas falar é muito fácil. Hoje uma senhora me ligou e falou, Cláudio, tem um parente meu, tal, tá precisando de um andador. Mas eu queria só fazer um teste, eu não queria comprar agora. Não que eu não possa comprar, eu até posso comprar. Eu não quero tirar a oportunidade de outra pessoa. Para me emprestar durante alguns dias só para me ver se a minha se a parente vai conseguir se adequar. Eu falei, ela, vamos atrás, vamos correr atrás. Ela falou, eu liguei para uma pessoa e para um político. E esse político falou, sim, eu te ajudo, mas que dia que você vai vir no meu escritório para nós conversar? Qual que é a moeda de troca que você está tendo hoje com as pessoas que estão barganhando com você? E não vamos esquecer. Ensinar o eleitor. Não faça isso. Não venda a sua ideologia, o seu... Não venda. Eu sei que é duro. Pode alguém olhar e falar, o Rocco tá doido, ele não sabe o que eu tô passando. Talvez não o que você tá passando, mas eu já passei os meus. Todo mundo tem um espinho na carne, Rocco. Eu vou falar, minha mãe tinha 170 quilos, tinha 1,5 m, perdeu a perna, ficou cega e ficou numa cama há 4 anos. E você ia lá pra chácara ver ela tava louvando a Deus. Minha mãe é uma história lá, pra quem tivesse lembrar dela, foi pastora e tal. Cláudio, teve de gente que virou as costas pra ela. Eu falo, outra frase forte que eu vou falar aqui agora. Eu cheguei a um ponto uma vez, eu falei assim, Senhor, falando com Deus, se eu olhasse pro homem hoje, depois do que eu vi, eu era teu. Mas eu não olho pro homem, eu olho pro Senhor. Pelo teu sacrifício na cruz. Para esse sacrifício na cruz que eu olho. E você me amou do jeito que eu sou. Esse traste aqui. Gordo, velho, rebentado, cheio de problema, de decepção, de angústia. Mas uma coisa eu tenho, cara, fé. E eu acredito ainda que é possível. Porque no meio desse lamaçal todo tem gente boa, tem ouro, tem diamante. Precisa ser lapidados. Tem que ter oportunidade. Então, acima de qualquer coisa, gente, presta atenção. Olha para essa pessoa se ela olha pro outro. Com amor, com carinho, com respeito. Ele precisa de respeito, Cláudio. Antigamente meu pai, eu lembro que meu pai falava comigo, sabe? Era uma vez só. Né? Uma vez só. Não tinha duas. Olha, Alexandre, o que você tá fazendo? Maluco? Não, pai. Tudo bem. Hoje você vê coisas horrorosas. O mestre na sala de aula, o professor, tem que ser respeitado. Então tudo isso, o que eu estou desenhando aqui é todo um conjunto de coisas que nos leva à realidade que nós estamos hoje. E se a gente olhasse para a Bíblia como ela tem que ser olhada, como o manual, né, o manual do fabricante, que sabe como a gente vive, como a gente é. Cláudio, você acha que Jesus não sabe que eu sou um cara neurodivergente? Sabe. Conhece? Até os fios do cabelo da sua cabeça. E você acha que ele não sabe os meus pecados? Todos. E se ele é o alfa e o ômega, se ele é o princípio e o fim, se ele é um todo, se ele é aquela série da Netflix que já acabou, a gente tá assistindo a primeira temporada, mas ele já viu a 10. Já sabe o final. Ele já sabe o final, então ele vai me julgar pelo aquilo que eu errei? Dessa forma? Que muita igreja legalista faz? Eu sempre digo, Rocco, que Deus, ele não nos julga pelos nossos atos. Os nossos atos ele conhece. Se nós erramos, você errou, você vai pagar pelos seus erros. É natural do nosso. Mas muitas das vezes as pessoas crucificam
igual eu te falei, eu conheço o evangelho desde muito novo. E quando eu tinha 19 anos, eu era líder de 360 jovens em São Paulo. Ou seja, você vem naquele engessamento, tudo é pecado, tudo não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Aí você começa a ver, mas não pode para quem? Não pode para quem? É igual na condição hoje. Você entra em diversos lugares e fala, nossa, mas você vê tantas coisas, nossa, as pessoas, alguns líderes evangélicos com viagens para Miami, para tantos outros lugares, e o membro dentro da igreja dele passando fome. Semana passada eu estava sem carro, não sei se eu te falei. Estava sem carro semana passada, meu carro estava no funileiro, o cara bateu, mandei arrumar, e eu peguei um Uber. E a hora que eu entrei no Uber, falei, opa, tudo bem, colega? Ele falou, tudo bem, tá? Falou, e aí, meu? Ah, rapaz, situação difícil, 5 filhos, um filho cadeirante e tal. Tava na igreja fulano de tal, e aí eu comecei a ver as coisas, e o pessoal só pedindo, 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 o pessoal viajando para Miami, para Israel, para não sei para onde, para não sei para onde, e sequer ele é líder evangélico também, tem cargo na igreja, Sim. e ninguém nunca perguntou para mim como que estava a minha vida na minha casa. Porque sempre me viu dentro da igreja, de terno, de gravata, falando a palavra tal, mas ninguém nunca procurou saber o que estava faltando dentro da minha casa. E aí foi quando ele falou, e aí eu olhei, conversei com a minha esposa e ela me falou, olha, não dá pra gente ficar vivendo de mentira. Agora, quanta gente vive de mentira? Nossa. Quando a gente fala de viver de mentira, é olhar do seu lado, não saber quem está do seu lado. Isso sendo que essa pessoa tem alguma diversidade, tem alguma conformidade, tem alguma dificuldade, tem alguma... Agora, se a pessoa senta ali mal cheiroso, Pronto. pronto. E você quer que eu te falo mais? Você deve ter conhecido vários pastores assim, líderes. Um monte. O cara fala assim, irmão, você tem que ir na igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, outro, você tem que falar não sei o que lá. Aí você olha assim e fala, caramba, esse cara vive na igreja e vem de manhã, aula dominical, não sei o que, aí tem reunião de oração, acaba aí fala, né, esquece a família às vezes, né? A própria família, a esposa. Sabe o que é isso, Cláudio? Provavelmente esse cara é um hiperfocado, ele também. O próprio pastor, sabe qual é o vício dele? A igreja, o templo. E ele acha que você tem que ser igual. Sim. Você tem que ir lá toda hora. O cara não consegue ser. Eu tô falando de parede, tá, gente? Sim. Eu não tô falando de igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Não. Corpo místico é outra coisa. Isso é uma outra história. É outro detalhe. Eu tô falando, isso é perfeito. Eu não tô falando disso, eu tô falando parede. Sim. E o cara não sabe disso. O próprio líder, às vezes, que precisa de ajuda. Ele é neurodivergente. E não sabe. É o vício dele. É o vício dele. Quando você vê uma coisa muito incontrolável, Claudio, por isso posso falar de. Você fala, cara, eu não consigo, eu sou um compulsivo. É a tal da compulsão. Sim. Videogame. Às vezes você pega a criança. O moleque não sai do videogame, cara. Isso é já um sinal de neurodiversidade. Por quê? Porque, cara, o videogame é a vida dele, ele não consegue sair. Aí vai lá, bate na criança, aí vai Fala lá. isso pro Will não, hein? O Will é viciado. Não, então, mas pode ser, ele pode ser. Ô Will, você assistiu, você pode ser. É porque ele é jogador profissional, isso, né? Então ele tem que jogar. Mas o que pode. A neurodiversidade pode ter levado ele a virar um jogador profissional de tanto que ele jogou. Ele virou um ótimo profissional. Agora, o que eu tô dizendo aqui, o problema é quando você usa. Essa coisa pega fé. E quando você é alguém que é influente, transfere para outras pessoas. Tirando seu foco. Exatamente. E quando você fala, Claudio, você tá falando para uma igreja, você tá influenciando vidas. Sim. Então, até nisso a igreja deveria ter um conselho para ver, pô, peraí, esse pastor aqui, malandro, tá demais. Alguma coisa tem demais. Vamos ver. Eu tenho um irmão, que ele é pastor, e durante muito tempo da vida dele, a vida dele era casa, era trabalho, igreja e casa. Trabalho e igreja. Ele foi dirigir uma igreja no Mato Grosso, e chegando lá, o meu sobrinho Samuel veio a falecer, nadar e faleceu. Caramba. E aí ele começou a parar para pensar, ele falou, valeu a pena viver 4 horas por dia? Ele não vivia, ele vegetava, o negócio dele vegetava a igreja.
Aí ele caiu a ficha. Ele falou, peraí, eu preciso servir a Deus? Preciso. Mas não do jeito que eu estou servindo. Estou tendo 35 anos dentro de uma determinada igreja. E aí a igreja abandonou ele. Foi pra Bahia. Eu busquei ele na Bahia. Paguei lá, trouxe ele da Bahia pra cá. Veio morar em Itu. E daqui em Itu ele foi dirigir uma outra igreja, porque ele gosta de pastorear. Gosta de pastorear. Só que a vida dele é diferente depois Aí ele mudou. desse sistema. Que bom. Então, essas coisas que a gente precisa, Rô. Eu, você, as pessoas que têm se achegado, juntarmos um exército do bem. Sim. Exército do bem mesmo. Sim. Pegar o seu conhecimento, pegar o meu, pegar do outro e do outro. Falar, escuta, você tem alguém que possa ajudar? Mas, Cláudio, você vai depender das eleições para você fazer isso? Não. Não. Tem coisa que não é amanhã, é ontem. É ontem. Por quê? Quanto tempo você já não caminha com isso? Estou caminhando aí com o podcast desde o começo do ano. E o assunto? Desde quando você aborda esse tipo de assunto? Desde o ano passado. Então, Desde não é agora? Passado. Não é agora. Você não tá, entendeu? Mas aí que as pessoas começam realmente... E depois que você começa a abrir mais o seu leque, depois que você começa a olhar... Porque quando eu comecei com o podcast Hora de Agir, o tema principal era trazer a sociedade para se manifestar. Mas a sociedade tem medo de se manifestar com medo de perseguição. E aí eu vou até os locais, e conversava, não, eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou ser perseguido, vão vir aqui, vão... Falei, escuta, não precisa ter medo. Não precisa ter medo, é igual eu postei no meu WhatsApp hoje, as pessoas são covardes. E a pessoa que tem que sair com segurança na rua, para mim é covarde. E tem medo de enfrentar a população... De peito aberto, para mim é covarde. Bom, isso já não está fazendo direito, porque senão não teria medo, né? Porque se você precisa, então porque você tem o rabo preso. Exatamente. Se o político também, pelo contrário, ele sai, a pessoa quer tirar foto. Vem aqui, vamos na minha casa, vamos tomar um café, vamos no boteco. Vamos no boteco. É isso aí. Entendeu? Esse é o verdadeiro, não é o político que ele só aparece lá de 4 em 4 anos, 3 Esse é o representante do povo. Que aí tem medo até de sair na sociedade. Sim. E vai nas feiras, quer dizer, ninguém vai nas feiras do rolo, né? Porque se for na feira do rolo, tem que ir com 10 segurança e ninguém pode chegar perto. Que nem vão, por sinal. Mas é tudo isso, Rocco, que a gente precisa, eu sempre falo para as pessoas, a gente precisa dar as mãos. Unir forças. Sim. Um cordão de uma dobra, ele se quebra fácil. De 2 dobras, ele vai quebrar? Vai. De 3, 4 ou mais dobras vai ser muito mais difícil de quebrar. Com certeza. A dificuldade bate na porta de todo mundo. Todo mundo tem uma dificuldade. Eu sempre falo que todo mundo, como dizia o apóstolo Paulo, tem um espinho na carne. Aliás, será que o dele não era uma neurodiversidade? Você entendeu? A gente não sabe. Você já ouviu falar sobre isso, não? Já, eu tenho 3 vídeos no canal. Já ouviu falar sobre... Já, eu ia até falar para você, se você tiver tempo, assiste. Eu vou assistir. Paulo era neurodivergente? Por exemplo, eu tenho, Pedro tinha TDAH? Então, ele era muito explosivo, ele tinha alguns impulsos dele que era... Mas por que... Mas Pedro, por que você... Não, por que a atitude? Eu tenho vídeos falando disso. Mateus era autista? Você conhece a série The Chosen? Né, conquistando o Brasil, o mundo. Tem gente que não consegue entender. Eu vivo falando isso. Cara, aquilo é uma série, tem licença poética, ela não é a Bíblia. O próprio produtor fala... Eu não estou substituindo a Bíblia. Não. Isso aqui é uma série onde a gente colocou a nossa visão dentro daquilo. Sim, e aliás, antes, no começo de cada episódio, está escrito isso. As pessoas não leem. Está escrito. Olha, isso aqui não é uma Bíblia. Eu não assisti, eu ouvi falar, mas não assisti. É lindo, lindo. O Jesus que retrata ali, forma a visão, porque é meio que na ótica dos apóstolos. Sim. É o Jesus que eu entendo como ele era. E tudo, Cláudio, é permissivo nesse aspecto, porque a gente não sabe como ele era. Eu tô dizendo a parte física, humana. Sim, nós imaginamos. A personalidade de Jesus. E a pessoa sempre imagina um homem loiro, bonito, de olhos azuis e tal. É a impressão que todo mundo pinta. Se você não assistiu, te indico, assista. Olha, você vai chorar pra caramba. Porque é um Jesus... Eu falo pra todo mundo, assistam The Chosen. The Chosen. The Chosen, os escolhidos. Assistam. Você que ama Cristo. Você vai mudar... muita coisa na sua visão. E ali, eles retratam o Mateus como autista.
O Matheus da série é autista. E o ator é uma gracinha, um cara maravilhoso. Ele teve um cuidado, um laboratório para fazer o autista. Por quê? Porque cai legal, né? Porque o Sim. Evangelho de Mateus é o mais completo, é o mais detalhado. Ah, ele era, gente, a gente não sabe. Inclusive no vídeo eu falo, Nós eu não estou ilustramos. falando que é. Eu não estou dizendo que Pedro era TDAH, estamos estudando juntos. Vamos exercitar a nossa mente. Ou vocês acham que não tinham pessoas com problemas psíquicos, Sempre teve. má formação naquela época? Estou dizendo que eram os apóstolos, mas tinha. E pode ser, pode ter escolhido entre Exatamente. eles. Porque ele sabia, por ele ser onipresente, onisciente e onipotente, ele sabia que ali poderia ter. E exatamente nessa condição que ele não pegou os melhores. A Bíblia não fala que Deus pegou as coisas loucas? E ele não escolheu os melhores. Sim. Se você for olhar o pescador, ele era pescador, ele não era. Exatamente. Ele não era um empresário bem sucedido. Ele não precisava necessariamente ter uma má formação. Vamos dizer, só de ele não ser neurotípico, e Pedro. De repente Pedro não era neurotípico. A formação do cérebro dele era diferente. E ele era TDAH. Só que naquela época ninguém sabia, não existia. Não era tinha TDAH é de agora, O praticamente. diagnóstico de TDAH vem agora de 5 anos pra cá. Aí ele negou Jesus 3 vezes. É, né? Ah, mas Jesus falou que ele ia negar 3 vezes. Falou. Mas porque Jesus. Quem que você acha que fabricou ele? Né? De onde ele veio? Ele negou 3 vezes. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir a cabecinha. Então, mas né? é isso que é legal, Rocco. Como que a igreja interpreta isso? Esse que é o ponto. E Tem é bem interessante. Tem muita criticando a série. É bem interessante nós montarmos aí um simpósio para falarmos com líderes evangélicos. Pô, e olha, se precisar de vamos, mim... Vamos montar isso. Vamos montar isso. Vamos aí. Para falarmos, reunirmos alguns pastores, alguns líderes evangélicos, para que eles interpretem. E a gente busca pessoas onde precisar. Só como informação sua, para sua informação, o Agir, ele está desenvolvendo um trabalho agora, junto com a faculdade da USP, exatamente uma cartilha sobre o autismo. Olha que legal. Uma cartilha para direcionar. Boa. Direcionar as famílias e as pessoas como caminhar. Porque hoje, qual é a maior faculdade do Brasil de estudos que não seja a USP? Sim. Tem? Eu não conheço. E eu não sei a Unicamp, né? Mas seria as duas. USP, vai. Unicamp. As duas. E eles estão com esse trabalho já desenvolvendo para que daqui mais alguns dias, isso já começou já há alguns meses, mas na terça-feira isso foi evidenciado, para que a gente possa enviar isso para cada região, para cada cidade que o Agir está trabalhando ou que o Agir vai trabalhar. Por quê? Exatamente para que a gente tenha, eu sempre falo na materialidade, eu preciso ter material para me passar para você, para passar para a sociedade, porque nós sempre falamos que nós cremos naquilo que vimos. Mas em Jesus Cristo nós cremos naquilo que não vimos. Mas nós sentimos. Mas nós cremos que a presença dele está conosco. Eu sempre falo que nós como pessoas, eu não estou falando de religião, nós estamos falando de igrejas, nós estamos falando de Cristo, que está acima de qualquer religião, que as pessoas têm que entender que ele é o alfa e é o ômega, foi aquilo que você falou, é o princípio e o fim. E desde que o mundo é mundo, ele é. E nada além dele. Agora, quem somos nós para mudarmos aquilo que ele fez? Fez o autista, fez o TDAH, fez o fez todos. Mas ele fez para quê? Para que nós entendamos que se tudo é criação dele, nós temos que viver com a criação que ele fez. Viver como? E nunca tirar, Cláudio, a responsabilidade do ser humano. Do ser humano. Porque, viu, gente? Deus fez. Mas tem muita coisa que nós fizemos. Nós, como humanidade. Quando a gente começou a fazer coisa errada lá atrás, comer errado, coisas, né? Beber errado. Aí você vai dando fumar errado, cheirar errado. Cada um que você faz com o DNA? Você vai produzir pessoas mais doentes. Sim. Ou, às vezes, não só doenças, pode ser outras coisas. Então, assim, tem a nossa culpa.
Esse livro, Rocco, esse estudo, só um apanhado assim muito rápido, que as horas já passa bastante, eu acho que a gente fala bem. A gente é sempre assim, né? Quando a gente olha, eu olho pro Eric, quando ele tá caindo, geralmente ele tá Tá caindo assim, ali. Já começou. já Eu já começou. sei, o meu relógio é o Eric. Alguns estudos já têm algumas condições que, por sinal, eles estão formando exatamente. O último estudo é de 2020, que é um estudo americano, que diz que a cada 36 um é autista. Eles estão mudando isso, inclusive já existem 2 cidades. Tem uma cidade, que eu não vou me recordar o nome agora, que tem 25 mil pessoas autistas. 30% da cidade é autista. É fora do país? Não, no Brasil. No Brasil. No Brasil. Região do Rio de Janeiro. Caramba! Região dos sabia lagos disso. ali. Então, o que isso nos traz? O autismo aconteceu devido a droga? Devido a bebida? Devido a uma formação? Esses estudos que as pessoas falam, mas é porque a família usou droga, é porque o pai usou droga, é porque... Peraí. Quais são as relações? Falar isso. E se você começar a olhar alguns históricos de famílias, de pessoas, você vai ver que algumas coisas se encaixam quando você conhece a raiz, A árvore, né? a árvore genealógica da família, da pessoa. Sim. Você começa a ver quem foi o pai, quem foi a mãe, quem foi o tio, quem foi... Opa, aí você começa, pera, mas fulano teve isso, Beltrano teve aquilo. Ah, mas ele tinha... Então, se você começar a analisar a raiz genealógica da família, algumas coisas se encaixam. É por isso que eles estão criando esse estudo, para que nós temos materiais para estudar a pessoa e conseguir falar, mas peraí, vamos traçar, é exatamente isso que o psicólogo faz, né? Vamos traçar a sua pirâmide, vamos traçar a sua árvore genealógica. E aí você começa a ver as condições e aí você começa a desencadear e ver onde chegou e o que pode acarretar em tudo isso. E o que pode ser feito. Exatamente, que caminhos que podem ser tomados. E são exatamente nessas coisas que a gente começa a pensar, fala, poxa, poderia fazer um pouco mais. Poderia ser um pouco mais útil. Deixa o Rocco com o problema dele lá, ele fica com o TDAH dele, é dele, não é meu? E aí? E se a sua esposa não tivesse, opa, vamos conversar? Vamos, deixa eu entender você melhor, vai. Deixa eu entender em onde você está errando, o que a gente pode consertar. Você deixou essa meia de chulé aqui, mas eu vou carregar para lá. Não, você e deixou eu tenho esse prato aqui você e tal. me conhece há pouco tempo. Hoje eu tô controladinho, com muito entendimento, né? Eu procurei não tomar remédio porque foi uma opção minha. Uhum. Eu falei, eu não vou ficar escravo desse troço pro resto da vida. Eu também tenho um problema de pressão alta, então O remédio ia pode, acarretar. principalmente o medicamento que se usa hoje. Então, só que assim, eu não ia falar hoje aqui. Esquece. Se fosse um tempo atrás, É? eu era uma metralhadora. Era um negócio assim, filtro 2%. Foi muito trabalho, autoconhecimento. Por isso que eu falo, gente, é possível. A família ajudando, minha esposa me ajudou muito nesse aspecto, dando às vezes bronca. Lá em casa, a última palavra eu sou como todo mundo. É a minha. normal, é. Sim, e ela é baixinha, ela é brava pra caramba. É. E tem uma direita que eu vou falar. E aí fica até difícil você procurar debaixo da cama, né? Com certeza, com certeza. E aí, tipo, eu fui me doutrinar. Pô, foi difícil pra ela, sabe, Cláudio? Eu sei que no começo pra ela foi difícil. Minha mente era. É difícil falar, né? Quem passa sabe, né? É 2.000 por hora. Eu tô falando com você, eu tenho uma. Só pra vocês terem uma ideia, eu vou sair daqui agora, vou pra minha casa, eu fico estafado, cansado, mentalmente. Porque eu tô me concentrando pra eu prestar atenção no que você tá falando. Tem que manter um foco, porque a minha mente tá assim, não, mas fala isso pro Cláudio. Não, mas olha isso aqui. Cláudio, puta, Cláudio, você já comeu pizza? Aí começa a entrar coisa aleatória. Uhum. Então você começa a ter que doutrinar o teu cérebro. É uma coisa meio louca. Eu preciso te entender. E ao mesmo tempo eu falo, pô, agora para, deixa ele falar, respira, porque senão
E a gente, normalmente, o TDAH, se você olhar, ele tem um conteúdo para falar horas. Direto. Só que é assim, né? Ele vai falar do espaço, ele vai falar da culinária, aí depois ele vai lá para falar da política, depois ele volta. É assim. Você tem que tentar acompanhar. E eu sei que muita gente vai se identificar nisso. E não é só o TDAH. Isso é inerente a também outras neurotipicidades. Então, assim, como eu disse, o cara que é superdotado, a mesma coisa. É a mesma, não muda. Entendeu? É dentro disso. Rocco, nós começamos aqui e o tempo já passou bastante. Quero deixar o convite aberto aí para a gente voltar a falar de outros Quando temas. você quiser. Quando você quiser. Vamos sim traçar essas metas aí assim que você puder. Vou conversar com essas pessoas. Vamos tentar criar exatamente esse simpósio, para que a gente possa realmente. A maior preocupação minha hoje é com uma sociedade do amanhã. Porque hoje já está aí. Hoje já vivemos, já estamos aí. Mas e o amanhã? Aí a pessoa fala: meu, amanhã pertence a Deus. Deixa na mão dele, ele vai fazer o melhor para você. Fácil, né? Entendeu? Uhum. Deixa, Deus vai fazer o melhor para você. Confia em Deus. Confia em Deus, Deus vai fazer. Que eu não vou. Entendeu? É assim? É exatamente o que a sociedade não faz. Exatamente. E aí você fala: Cláudio, mas as pessoas são a favores? Meu, tem pessoas que você fala com ela hoje, fala: tá bom, você traz na minha casa, você vem na minha casa. A pessoa sequer levanta a bunda dela da cadeira e vai atrás. Mas ela quer tudo na mão. Eu sempre entendo, por isso que quando criamos É Hora de Agir, nós falamos exatamente no sentido: O nome já fala, né? você precisa ter ação. Eu preciso te dar a resposta que você precisa. Mas você tem que ter a sua ação. E qual que é a ação? Agir. Haja, faça a sua... eu sempre falo que cada um tem que fazer a sua parte. Você vê um buraco lá na rua? É só pegar lá, ligar no 56 e abrir um protocolo. Mas tem que ser o candidato a vereador que tem que abrir. A luz está queimada, é só você ligar na CPFL. Mas tem que ligar. Eu tenho uma rua no Santa Terezinha que ela estava queimada há mais de 6 meses. Eu fiz o protocolo, em uma semana foram arrumar. E na frente dessa mesma casa mora uma pessoa lá há mais de 15 anos. E ela sequer abriu um protocolo. E também é uma pré-candidata a vereadora. Você vê como falta entendimento para as pessoas, né? O vereador ele tem que estar lá para fiscalizar, que ele tem que ir lá para fazer bons projetos e não para trocar a lâmpada do. E eu, sinceramente, quando eu vejo os caras, nada contra, eu até tenho ideias disso. Sim, quando eu penso, eu falo, pô, se eu tivesse lá, eu faria uma ruim ou outra, diferente. beleza. Uma ruim ou outra eu faria. Mudaria o nome. Uhum. Mas o que eu vejo só os caras mudar a rua, nome de rua. É só nome de rua. Nossa. Você vê as coisas e fala, gente, trocar a lâmpada na rua tal. Cadê os projetos? Cadê mudar a cidade? Cadê, mano? Por isso que eu falo. Às vezes pergunto pra mim quando eu falo do Herculano, né? Por que eu falo do Herculano? Porque quando eu ando lá nessa rodovia maravilhosa que ele fez, tem um monte, né? Vou ficar falando. Toda ligação. Todo mundo sabe, né? Quando eu vejo. É palpável, Cláudio. O cara faz. É isso. É visível. É visível. Não é, você vê uma prefeitura fantasma. daquela. Não é fantasma. Não é fantasma. E aí você vê essa turma agora, o que você vê de palpável? Fala pra mim. Você viu agora esses últimos. Vou falar dos 4 últimos anos. O que mudou a tua vida, como Cláudio, que mora em Itu com a esposa? O que mudou a tua vida? É só isso. Faz essa pergunta em casa. O que mudou? Mudou que eu paguei taxa de lixo aí. Isso aí 17 mudou. milhões, né? Que a minha conta de água, por exemplo, ela vem R$120, ela vinha 280. Quer dizer, isso em um imóvel que eu tenho no meu escritório, né? Fora os imóveis que eu administro, que tem famílias aí que, coitada, ela vivia, famílias, pessoas idosas viviam para pagar a conta. Então. Água e luz. Agora, continua aí convidando o seu pré-candidato a vereador a comer bolo e pedindo para ele arrumar a luz da sua rua. Nós vamos continuar na mesma. Continuar sofrendo.
Rocco, obrigado. Eu que Fica aí agradeço, as suas considerações. uma honra ter participado, Claudio. Obrigado por ter vindo. Cara, de verdade, eu estava acompanhando, estou acompanhando o seu trabalho. Olha, como eu disse, nosso grupo é muito forte. Eu quero ajudar quem eu puder. Eu quero que, sabe, aí claro que vai escolher a população. Sim. Mas eu digo assim, tem muita gente legal. Conte comigo, o que eu puder também. O nosso canal lá, a mesma coisa, entendeu? Inclusive no do Senhor e Senhora Rô, qualquer projeto que você quiser me mandar, eu divulgo lá. Lá nós temos, não é muito, mas temos 3 mil inscritos já, tá crescendo o canal. Aquele tá maior. Então, assim, e é um canal que a gente fala muito sobre neurodivergência, neurodiversidade. Então, tudo que você tiver novidade, me manda, que eu vivo fazendo vídeos lá, postando. E, gente, é isso. Que Deus possa abençoar o teu trabalho, o teu caminho. Você, tua esposa que tá aqui, prazer em conhecê-la. Eric, que já tá com o ombro já 3 Já quartos tá quase pra baixo. dormindo. Coitado. É. E a toda a galera que assistiu, obrigado por ter ficado aí até o final. E Deus nos abençoe e que boas mentes possam estar lá para ajudar a gente no futuro aí, que Futuro Deus próximo. quiser melhorar nossa grande cidade. Obrigado. Obrigado, Rocco. Deus abençoe. Amém. Obrigado a todos vocês. Deus abençoe. E sempre estamos aí para ouvi-los. É hora de agir, está sempre para ouvir o munícipe, para ouvir a população e para te atender. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.